A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Basta perseverar. Terra não quero nada, aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo, quem for escolhido ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, para quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Basta perseverar. Mas não é perseverar
em um princípio religioso apenas, em uma doutrina organizacional, em uma doutrina de homens, mas perseverar em Cristo, na palavra. Ouvintes, a morte de Jesus Cristo não pôs fim ao seu ministério. A sua igreja aqui na terra é simplesmente o seu corpo, o corpo de Cristo. É o corpo pelo qual ele se manifesta ao mundo, sempre como um contraste, porque o mundo sempre esteve em trevas desde que houve a queda. E a única luz que há no mundo é Deus, é Cristo. E se Cristo está na sua igreja, então ela é o contraste das trevas. Dois não podem andar juntos se não estiverem de pleno acordo. Então, através da igreja, Jesus Cristo continua o seu ministério aqui na terra. Ora chorando, ora sorrindo, ora cantando, e assim por diante. Mas sempre caminhando para o Calvário, caminhando para a crucificação, pois ela é o corpo de Cristo. E quando Cristo, o Cordeiro de Deus, recebeu a plenitude do Pai, o Espírito Santo, em forma de pomba, não de pessoa, desceu sobre ele, lá no Rio Jordão. Aquele Espírito Santo o conduziu ao matador. A crucificação. E o Espírito Santo nunca conduz a igreja aqui na terra para os altos píncaros da sociedade humana, de posições humanas. Ele não pode ser diferente. Se ele conduziu a Cristo de forma tal que Satanás pôde tentá-lo com todos os seus recursos sem vencê-lo, então, sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele faz o mesmo com sua igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Deus confia na sua igreja como sua testemunha, porque ele próprio se encarrega dela, de expressar o seu caráter através dela. Jesus não teve que lutar para demonstrar que era filho de Deus, o Filho de Deus. Como você não tem que lutar para provar que você é filho de seu pai, também Jesus, a mesma coisa. A prova de sangue constata isto. E o sangue de Jesus é o sangue do Pai. E sem esforço algum, sem conjectura alguma, sem interpretação alguma, sem tentar convencer a quem quer que seja, ele manifestou a natureza do Pai. Ele manifestou o caráter do Pai. Ele manifestou o Pai, o próprio Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai fez o Pai ser conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós temos isto, que o próprio Deus é quem se encarrega de manifestar-se a si mesmo através do seu corpo. E este, então, é a verdadeira testemunha. Nós temos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8,
está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Jerusalém, eles foram testemunhas. Por quê? O Espírito Santo manifestou através deles, daqueles ali em Jerusalém. Depois nós notamos isto também em toda a Judéia e em Samaria. O Evangelho penetrando no meio dos gentios, não através do poder persuasivo de palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, disse São Paulo. Por quê? Era o Espírito Santo manifestando o caráter de Cristo através de suas testemunhas. Deus não tem chamado para si, para o seu corpo verdadeiro, nenhuma pessoa para simplesmente servir de elo entre Deus e o mundo, servir de elo entre a carne, a sensualidade da carne, as concupiscências da carne e Deus e o Espírito. Não. Deus tem predestinado os membros de seu corpo para expressarem de uma maneira total a sua plenitude, o seu caráter. Foi isto que ele fez com a igreja primitiva. Ela foi testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, e logo ela penetrou em Samaria, e a palavra diz, até aos confins da terra. Se a primeira era da igreja dependeu do Espírito Santo para ser testemunha, então a nossa era não depende também do mesmo Espírito Santo? Do mesmo poder? Deus exigiria menos desta era do que daquela era primitiva? Não. Ele próprio deu-se de si mesmo para nós, para a igreja. Por isso ele exige não o que é nosso, mas o que é dele próprio. Quando ele exigiu a Isaque de Abraão, ele havia dado Isaque primeiro para Abraão. Então, ele não exigiu uma coisa que ele não tinha dado a Abraão. Ele não exige nada da igreja que ele não tenha primeiro dado à igreja. Agora, se ele tem dado à igreja, note isso: a quem mais é dado, mais é exigido. Se nesta era se cumpre com plenitude todo o mal, Satanás tem dado de si mesmo de uma forma total ao mundo, também Deus, por sua vez, tem dado de si mesmo de uma forma total à sua igreja. Esta igreja deve ser a genuína testemunha de Jesus neste século, nos confins da terra. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Fomos chamados, fomos escolhidos para quê? Para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E já aprendemos que Ele não exige de nós nada que Ele não tenha dado primeiro a nós. Mas se é que Ele tem nos dado do seu Espírito, então Ele exige
a manifestação deste Espírito. E ele por si se manifesta quando toda a nossa vontade é submetida a ele, quando toda a conjectura é jogada de lado e nós ficamos inteiramente à sua disposição, na sua dependência, então ele se manifesta da sua maneira característica, verdadeira. O Espírito Santo fazendo testemunhas neste século. É o sinal desta era. É a Igreja de Cristo que tem de fato do seu Espírito. Aquele que não tem do seu Espírito é como um morto. Diz a Bíblia que quando o Espírito sai do homem, o homem é morto. Billy Graham disse que o Espírito Santo deixaria a igreja. Ora, e ela não perceberia. Isto quer dizer que ela ficaria morta. Esse é um tipo perfeito de Laodiceia. Ela está morta como uma mulher que tem fugido do posto do seu dever e se casado com outro marido. Assim é a igreja. Em Romanos capítulo 7, diz que ela está morta. Ela está morta diante de Deus. E segundo a profecia de Billy Graham, a igreja tem virado uma defunta, embora florida, enfeitada, talvez até perfumada diante dos homens, mas diante de Deus ela exala mau cheiro. Porque Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele, não é de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Cristo está morto. A igreja que não tem o Espírito Santo está morta. Se ela tem o Espírito Santo, ela se torna um sinal para este dia. Porque Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua geração. Assim como João Batista também foi um sinal para a sua geração. A mensagem da hora, a mensagem que vocês estão ouvindo, é um sinal para esta geração que estamos vivendo. Este é o sinal de Deus, é o Espírito Santo. Por que Noé foi um sinal para a sua geração? Porque Elias foi um sinal, João Batista também. Como pode ser isto? Somente pelo Espírito Santo. A igreja não pode marcar coisa alguma diante do mundo. Não, de maneira alguma. Não pode manifestar as marcas de Cristo sem o Espírito de Cristo. Então é necessário que, antes de tudo, saibamos se temos ou não o Espírito Santo. Se não temos, diz o profeta, é urgente, é apressante, é desesperador. Por quê? Quem não tem o Espírito Santo não estará na ressurreição. Agora, que classe de mensagem é um sinal? Um sinal que chama o juízo sobre a terra, uma vez rejeitada. O juízo tem caído sobre a terra desde que a mensagem do profeta foi rejeitada pelas igrejas. O juízo caiu sobre elas, e elas têm crido no espírito do erro, no espírito de mentira, que tem vindo da parte do Senhor para fazer crer que ela está no correto. Isto veio sobre Jezabel e Acabe, isto veio sobre Herodias e Herodes, porque o juízo acompanha de perto a misericórdia. E há uma linha apenas que divide a graça do juízo. Se a graça é rejeitada, então não resta outra coisa senão a expectação do juízo. Então lançam-se mãos de todos os recursos naturais, intelectuais, religiosos, para procurarem satisfazer as almas e transformarem as pessoas
mas eles não têm o poder transformador. Eles não têm o poder para serem testemunhas vivas. Testemunhas que são um sinal. Moça que é um sinal ali naquele ambiente, naquele colégio. Um sinal de que o mundo está condenado da maneira que está vivendo. Um homem que é um sinal naquela fábrica, naquele trabalho. O homem e a mulher que é um sinal dentro do ônibus, passando pela avenida. É o homem e a mulher que tem o Espírito Santo. É o sinal de Deus. É o contraste da luz com as trevas. Ele está mostrando para o mundo através de sua vida, não através apenas de práticas e de aparências religiosas, de adornos religiosos. Não, mas através da vida vivida, de um coração voltado para Deus, cheio do Espírito Santo, fervendo de alegria pela salvação, cantando nas tribulações, vencendo como aquela igreja venceu, a igreja primitiva. Foi de fato a plataforma, o seu testemunho disse claramente: não deixarei meu Salvador. Diante dos leões, diante das fogueiras, diante das mais terríveis perseguições, a atitude, a vida daqueles irmãos, daquelas irmãs, estavam dizendo, estavam escrevendo para nós: não deixarei o meu Salvador. Não tem jeito de tirar Deus de um cristão. Não há meio, não há bisturi, não há opressão, não há nada nesse mundo que possa tirar Deus de um cristão, que possa tirar o Espírito Santo. Não, o calabouço não tirou o Espírito Santo de José do Egito. A prisão não tirou. A cova dos leões não tirou o Espírito excelente que estava em Daniel. Nada poderá, esse mundo não pode tirar, nenhuma moda, nem coisa nova pode tirar o Espírito Santo de um homem, de uma mulher, que são testemunhas verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nada deixaremos o nosso Salvador. Eu não deixarei o meu Salvador, só desfrutarei do seu grande amor. Andando na luz, eu vou muito bem, eu vou caminhando pra Jerusalém. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Estou esperando com satisfação o grande dia da redenção. Para muitos será de grande aflição, os salvos irão morar em Sião. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei. Nós pedimos nesse instante ao nosso Senhor Deus que nos dê esta graça de sermos testemunhas vivas de Jesus Cristo pelo Espírito Santo da graça. Vamos, irmã, vamos, irmão, não deixe o Salvador, porque Ele está em você. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade poderá arrefecer a sua fé. As críticas, as zombarias, o mau entendimento, a falta de entendimento acerca de sua vida, não pode de maneira alguma
te levar a abandonar a mensagem que está em você. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. É seguindo a Jesus que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos à glória. É guardando a fé que uma vez nos foi dada, nos aguarda a coroa que há muito foi preparada. Cantos alegres entoo, feliz é meu coração. Deus me deu salvação plena, sua é minha canção. Ando com peregrino, vou ao celeste lugar. Canto que vai comigo, Cristo meu Salvador. Cristo estará lá comigo, na mansão celestial. Ando qual peregrino, vou ao celeste lugar. Canto que vai comigo, Cristo meu Salvador, Cristo meu Salvador. Convidamos você e sua família para ouvir
a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Cristo, disseste que irias guardar-me e prometeste para sempre amparar-me. Estive tão perto de te abandonar, mas tua presença tornou-se real. Só tive que orar e Jesus disse: vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri. Cristo, perdoa a minha descrença e me transforma num vaso de bênçãos. Quero entregar-te meus dons e meu ser. Quero ao teu lado, feliz afinal, pra sempre viver. E Jesus disse: vem para a água, descansa em mim. Eu sei estás sedento, te posso nutrir. Eu vi a tristeza e a dor, cada lágrima enfim, e só vim pra lembrar-te, foi por ti que morri.
vos abençoe, ouvintes, através de sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo da graça. Amém. Uns homens jogadores passavam a noite jogando e bebendo numa cantina. Certa noite começaram a comentar enquanto jogavam. Comentar um com o outro. Não há coisa mais como cristãos. Todos são os verdadeiros hipócritas. Fumam, bebem, vão a todos os lugares, acrescentando. Suas mulheres cortam os cabelos, pintam suas caras, suas unhas, andam de trajes masculinos, de trajes sumários, de roupas imundas. Afinal de contas, não existe mais cristão. Bom, um outro jogador concordou. É verdade. Todos são os verdadeiros hipócritas, os igrejeiros hipócritas. Mas não há mais verdadeiros cristãos. Isto eles estavam comentando lá no berço do Evangelho, na América do Norte. Cada um concordou, mas um deles, jogando ali, parou, ficou assim um tanto cabisbaixo enquanto ouviu o comentário e exclamou com voz veemente: espere um pouco. Eu conheço uma pessoa que é cristã, verdadeira. E eles, admirados da interferência do colega, disseram: mas qual é essa pessoa que você conhece, que é de fato uma cristã? Ele disse: é a minha esposa. É a minha esposa. Dali partiu um desafio. Um desafio. Vamos em casa agora. Ah, mas é fora de hora? Não é hora de fazer visita em casa, né? Vamos provar que ainda há cristão. E foram para a sua casa. Chegando lá, foram recebidos de uma maneira surpreendente. Com toda a educação, aquela mulherzinha, humilde, recebeu aqueles homens com seu esposo. Lhes ofereceu assento e logo lhe pediu presunto com ovos. E ela foi preparar presunto com ovos para os beberrões jogadores. E então logo ela voltou com a comida preferida pronta. O marido tomou a vasilha, a bandeja, naturalmente, com aquele presunto com ovos, e atirou no piso, gritando brutamente: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desta maneira? E por que você me faz isso? Ela disse: ó, querido, me desculpe, eu vou fazer outros. Se desculpou com aqueles colegas beberrões, jogadores, apanhou o presunto com ovos no piso, limpou o piso e voltou para a cozinha. E de lá da sala eles ouviram aquela voz humilde, cantando: carregaria Jesus a sua cruz sozinho? Porventura, não carregaria eu também a minha? O resultado, ouvintes, foi este.
é que logo o Espírito de Deus desceu naquele lar. O ambiente foi completamente transformado. E aqueles jogadores foram salvos ali mesmo, inclusive o marido da mulherzinha cristã. Sem palavras, disse São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3. Ela ganhou o seu marido bêbado jogador com os demais jogadores. Essa é a mulher pregadora. Ali está o púlpito da mulher. Este é o púlpito que Deus deu para a mulher. Dali ela pode ganhar marido, pode ganhar outras pessoas. É a plataforma dela, que Deus deixou para ela. Mas vamos destacar uma coisa aqui, nesta história, que é um fato real, sobre o desafio daquele homem. Um momento, eu conheço uma pessoa que é cristã. Naturalmente, Elias, em um outro extremo, sendo ele um homem de Deus, não um jogador, não um bêbado, mas um profeta de Deus, depois de pregar corajosamente contra Jezabel e Acabe e a prostituição de Israel, então se escondeu numa caverna, achando que só existia ele de resto. Quando Deus veio a ele, ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só resta eu. Me tira agora, me leva deste mundo. Mas Deus disse para ele: Elias, ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda há coisa como cristãos, ainda há moças, ainda há moços, ainda há mulheres, ainda há homens, ainda há crianças que temem o nome do Senhor, que não têm se acovardado diante da opressão maligna destes séculos, porque o diabo tem feito uma pressão terrível, tomando posse de todos os meios pelos quais um pai de família deve ganhar o seu pão de cada dia. E muitos deles têm que perder os seus empregos porque não mentem. Muitas delas não podem trabalhar porque não são de boa apresentação para o mundo. Isto quer dizer, não se vestem imoralmente, não se rebocam e não servem de iscas para os homens. Então não servem para determinados empregos. Este é um fato real que um homem de bom senso tem que concordar, estar não ao meu lado, mas ao lado desta verdade. Ainda há um pouco que sustenta a fé apostólica. Ainda há alguém que sustenta a fé de José, a fé de Daniel. Eu não posso deixar de pregar falando nessas pessoas. É o evangelho que eu conheço. Eu não posso citar evangelho de homens que se acovardaram. Eu não posso pregar evangelho de Zedequias. Eu tenho que pregar evangelho de Micaías. Eu não posso pregar evangelho de Ananias. Eu tenho que pregar evangelho de Jeremias. Aqueles que conhecem a Bíblia entendem, estão compreendendo o contraste que existe entre um e o outro. Se é que eu quero pregar a verdade para o povo, então eu devo pregar a vida destes homens,
os quais constantemente tenho citado e continuarei citando. São homens que já selaram o seu testemunho com o seu sangue, com suas vidas. Selaram o testemunho sendo cerrados vivos, sendo presos, encarcerados, mutilados, deserdados, deportados por causa da hombridade de Deus sobre eles, por causa do Espírito Santo neles. Esse é o evangelho que nós precisamos. Nós não precisamos de um evangelho de saia curta. Nós não precisamos de um evangelho de pano quente. Nós não precisamos de um evangelho podre, de um sal insípido. Nós precisamos de um evangelho que é um sal verdadeiro, que quando cai na ferida, arde. Nós precisamos do evangelho que é luz. Eu, pelo menos, preciso de um evangelho que é luz. Preciso de uma palavra que me açoita, porque o maior inimigo que eu conheço sou eu, o ego. O eu, não é você que não gosta de mim. É o ego, sou eu, o eu, Joaquim Gonçalves. É o maior inimigo que eu conheço. O maior amigo que eu conheço é Cristo. É a palavra, porque esta me corrige, esta me exorta. Portanto, quando me coloco diante do povo, eu estou sendo corrigido com o povo. Esta palavra tem que ter efeito em minha vida. Então, ouvintes, daí o fato de nós constatarmos pela luz do Espírito Santo que o espírito do erro, o espírito de mentira religiosa, o espírito do engano religioso tem caído sobre a terra. E não há mais solução para a terra. Não. Vocês fiquem sabendo que cada carnaval que vem sobre um país é uma desgraça que vem sobre aquela nação. Ela pagará caro pelo resultado de cada carnaval. Cada carnaval é um reavivamento de Satanás. É um reavivamento da carne. Isto é certo, e vocês esperem sempre o resultado acompanhando. Mas nunca observam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não percebem o juízo. Se não percebem a voz de Deus, não percebem também o juízo. Estava lendo em Deuteronômio, aqui no capítulo 29, versículo 19 e versículo 20. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, vocês leiam o capítulo 29 de Deuteronômio, versículos 19 e 20, vou destacar nesse instante. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. No Velho Testamento está escrito: o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isto quer dizer que aquele homem morreria. Fisicamente falando, o que no Novo Testamento significa morte espiritual. Apaga o seu nome do livro da vida. Oh, que tristeza, que grande tristeza e que desgraça terrível é quando o homem está na maldição e diz: não, terei paz no coração. Meu coração não condena. E começa a andar sob o seu bom parecer, enchendo o seu coração de males, de malícias, de adultérios, desejando
a mulher do próximo e a mulher desejando o marido da outra. Isso é uma coisa desonrosa. Isso não é amor genuíno. Vocês fiquem sabendo, todos que me ouvem, leiam Romanos capítulo 7. Qualquer mulher que se divorcia de um homem e se casa com outra, a Bíblia diz que ela é adúltera. Não há outra marca para ela, senão adúltera. Você que está me ouvindo isso e pensa em divorciar-se pelo motivo que for, você terá que ficar sozinho o resto de sua vida. Leia os Romanos capítulo 7. Enquanto seu marido for vivo, você não pode ser de outro marido. Diz a Bíblia, não sou eu. E a Bíblia diz que você é uma adúltera se você divorcia e se casa com outro. Portanto, todas essas artistas que passam por 5, 6, 10 homens e publicam em revistas, em televisão, dando essa lição para as famílias, leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Veja qual o conselho que a humanidade está recebendo delas. Vejam, e as revistas publicam como vantagem: artista deixou o artista tal e se casou com o tal. Mas leiam Romanos 7 e vejam o que elas são. Não sou eu quem estou dizendo, veja a Bíblia. Isto é uma coisa desonrosa, isto é o diabo, mas a Bíblia diz que eles dizem sob o espírito do engano, sob a doutrina de seus falsos pregadores, de seus falsos doutores, amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências. Porque todas elas têm evangelho, todas elas têm pastores, todas elas têm líderes, mas eles não têm espinhaço para mostrar estas coisas para elas. Que elas são adúlteras diante de Deus. Leiam Romanos 7. Eles não têm espinhaço para mostrar para os homens que Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e a cobiça no seu coração, já adulterou com ela. E se ela está devidamente vestida para provocar aquele adultério, embora sendo a virgem, embora sendo a mãe de família, que nunca tenha tido aquela intenção, ela também cometeu adultério diante de Deus, se ela provocou aquilo. Mas onde está o espinhaço? Tem espinhaço para combater os humildes, os pobres, os pequenos grupos. Mas para combater o pecado, onde está o espinhaço? Onde está a coragem? Onde está um homem a quem Deus possa usar e mostrar estas coisas para o povo? Mas aqui está, vejam, onde nós acabamos de ler. Deuteronômio, capítulo 29. Vocês leiam todo o capítulo para entenderem melhor. Depois, destaquem o versículo 19 e 20. Eles são amaldiçoados, mas, no entanto, são enganados. Terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer. Me vista como entendo, como eu bem entendo. Proceda como bem entendo. Mas Deus diz que está sob maldição. Não adianta tentar botar remendo em vestido novo. Tem que nascer de novo. Uma meretriz se salva quando ela constata que é uma perdida. Mas um homem, uma mulher, que instala no seu coração sob um evangelho falso, que tudo vai bem, estando em pecado, oh, que decepção terrível será para esta pessoa. Ouvintes, Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, através de sua palavra. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu
dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu das paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que
e passo a passo sigo caminhando.